Essa semana, volatilidade foi a palavra que não saiu das mesas de operações. Júnior, como é que foi lá na corretora o sentimento da mesa essa semana? Bom, de fato, Daniel, com as notícias e o rebaixamento de classificação de crédito dos Estados Unidos, trouxe uma estabilidade enorme no mercado. Isso em função tanto da instabilidade dos Estados Unidos como da Europa, né? Então, um indicador que a gente utiliza bastante, que é o VIX, um indicador que mede o sentimento de volatilidade das bolsas, ou seja, são as 500 maiores empresas negociadas nos Estados Unidos. Então esse VIX ele variou de 50% tanto para cima como para baixo. Então imagina, né? O Ibovespa chegou a 9,75 de queda. Na segunda-feira. Na manhã da segunda-feira. Na manhã da segunda-feira, quase acionou o circuit break da bolsa, ou seja, acima de 10% para a negociação, né? Então chegamos perto disso. E terminamos a semana com uma alta de 1%, ou seja, nos últimos 4 pregões o mercado se recuperou. Então, eu diria até que a volatilidade foi maior lá do que aqui. Se você prestar atenção, bem mais do que aqui. A volatilidade do mercado norte-americano e europeu foi muito maior que aqui. Aqui você teve uma queda muito acentuada, um sentimento de pânico, e houve uma recuperação até que razoável. As coisas começaram a entrar nos eixos aqui muito mais rápido. Tanto que você, como ele falou, aqui você acaba com uma alta até... E se não me engano, os Estados Unidos ele fechou embaixo. Então, inclusive na quinta-feira, os Estados Unidos, o S&P 500 fechou com baixa de 4%, a nossa bolsa segurou. 0,18, se não me engano. Fechou positivo, então quer dizer, interessante que acabou descolando um pouco. Né? Não dá para saber se é o fundamento da nossa economia que vingou aí, ou se algum outro movimento de mercado, né? E tem muita gente aí com dúvidas do que fazer na volatilidade. Vamos ver. Uma dúvida hoje, eu entendo que é essa questão dessa volatilidade da Bolsa e como que o brasileiro, em geral, consegue entender essas flutuações e saber aonde realmente ele pode aplicar o seu dinheiro, principalmente aquele que se aventura na Bolsa de Valores. Então esse acho que é o grande desafio. Eu tenho uma dúvida. Por que um dia a Bolsa de Valores desvaloriza tanto e em 24 horas ela valoriza tanto? Por qual motivo? O que acontece? Bom, com a alta volatilidade do mercado, não é momento de grandes apostas, né? Tentar adivinhar onde é o fundo do mercado, onde é o topo do mercado é uma atividade extremamente difícil, né? Mas compras gradativas é uma estratégia interessante, principalmente no médio e longo prazo. Então, é claro que você não vai botar toda a sua reserva num investimento, ainda mais com o mercado do jeito que está, mas compras gradativas mês a mês vai ser uma estratégia bem interessante no longo prazo. E a gente consegue visualizar também que muitas empresas estão num patamar mais barato, tão quanto ou mais barato do que na crise de 2008, né? Então, ou seja, é mais barato você comprar essa empresa que está sendo negociada com esse desconto do que construir uma igual do lado. Então, agora que surgem as barganhas, as famosas pechinchas, né? É a mesma coisa que um terreno que vale, de repente, lá 500 mil reais e você conseguir comprar ele por 200. Então, é uma boa estratégia. Agora, para fugir um pouco da volatilidade, tem papéis defensivos no mercado financeiro. Energia elétrica, telecomunicações, papéis com receitas previsíveis que acabam sendo beneficiadas, por exemplo, pela alta da inflação. Então, a busca de um profissional para assessorar com relação ao portfólio, a qual ação comprar, é interessante. E tem mais dúvidas aí. Vamos conferir. Queria saber o que é um clube de investimento e como funciona. Bom, com relação aos clubes de investimento, é uma modalidade onde as pessoas conseguem investir em conjunto. É como se fosse um condomínio de investidores. Hoje, os clubes são caracterizados pela participação de no máximo 50 pessoas. Mas qual que é a vantagem de se investir através de um clube? Bem, a gente consegue reunir recursos de amigos, da família, então a gente tem uma cesta maior de recursos para poder diversificar mais. A gente consegue comprar mais ações, em contrapartida que se você for investir sozinho, às vezes com o recurso disponível, fica difícil. Então a gente vê que esse setor do clube de investimentos acaba se tornando interessante. Com esta crise, é momento de investir agora? Eu acredito que sim. Eu realmente sou muito confiante em relação ao futuro desse país. Acho que é a melhor década do Brasil. Desde o milagre econômico, nós vamos ter aqui a melhor oportunidade de crescimento. Nós vamos apresentar um crescimento do PIB por volta de 4,5% no mínimo nessa década. E a Bolsa vai ter que refletir isso. Não dá para você crescer, a economia crescer e a Bolsa não refletir. E eu acredito o seguinte, para quem compra papéis, para quem investe pensando no longo prazo, pode comprar agora de olhos fechados, tranquilamente. Agora, quem realmente procura um investimento para um prazo menor, 1 ou 2 anos, aí tem que ver a estratégia.
Aí você tem que fazer as escolhas. E aí eu vou muito no que o Júnior falou, que em relação a papéis defensivos, com bons pagadores de dividendos, como empresas de energia elétrica, telecom, saneamento, concessões rodoviárias, empresas com fluxo de caixa previsível e com proteção contra a inflação, né? Porque as tarifas são reajustadas de acordo com a inflação também. Então, eu acho que é um momento bom de entrar na Bolsa, dependendo do perfil, dependendo do seu perfil de investimento. Médio prazo, eu entraria em empresas defensivas, boas para dividendos. Longo prazo, eu precisaria tudo de infraestrutura e consumo nesse país. E hoje a gente tem uma situação diferente que o consumo já faz parte de 70% do PIB, 60% do PIB mais ou menos. Então, escolher empresas nesse momento que tem a sua receita advindas de operações dentro do Brasil e não do exterior, né? Já que a crise econômica lá fora é que está pegando. Marco, surgiu uma dúvida. A gente vinha falando antes com relação ao rebaixamento dos títulos americanos. Com certeza alguma marolinha chega aqui no Brasil. O que o governo poderia fazer para continuar estimulando esse consumo? Porque a economia só funciona com o consumo, só funciona nesse ciclo, né? Então a gente não pode parar. Porque o problema é o seguinte, o governo já fez muita coisa em 2008 para 2009, incentivos fiscais, ele pode vir fazer alguma coisa nessa área. O que ele tem que fazer a longo prazo é reduzir gastos, reduzir o déficit dele para baixar a taxa de juros. Esse é o melhor estímulo para consumo que você tem. Mas, a princípio, há um arsenal de medidas que ele pode tomar, retirando um pouco das macroprudenciais, se for a questão de incentivar o consumo, e principalmente mexendo no compulsório. Talvez aí, na questão do Banco Central, mexer no depósito compulsório tenha um efeito. Isso se você quiser fazer com que o consumo suma. Não é o nosso problema agora. Agora o nosso problema é outro. O consumo ainda está elevado e a taxa de inflação ainda está elevada. Alguma medida que possa beneficiar o consumidor? Porque a gente viu que na crise de 2008 tinha a situação dos IPIs, né? Sim. Comprava-se carro com preço muito mais atrativo, né? Alguma coisa que de repente possa beneficiar o consumidor de alguma forma? Levando em consideração, assumindo um cenário em que a crise chegue no Brasil, a marolinha, seja o que for, e afete o consumo, aí que eu falei, existem medidas fiscais e medidas monetárias. Monetárias eu iria para o depósito compulsório, reduzir o compulsório. Fiscais seriam isenções, ou então o governo gastar menos e poder a taxa de juros lá na frente cair. Mas não é essa a questão hoje, o cenário hoje não é esse. O cenário hoje, o consumo continua elevado, e nosso problema hoje é uma pressão inflacionária. Então eu não acredito que o governo vai tomar medidas no curto prazo nesse sentido. A médio e longo prazo seria repetir um pouco o que foi feito. E mesmo com essa crise, empreendedores em Santa Catarina não perdem oportunidades de investimento. Confira no próximo bloco.